Boa tarde, bem-vindos a esta conversa na Eclésia. Quero saudar Raquel Marinho e Rui Teixeira, que se disponibilizaram para neste final de tarde estar à conversa comigo sobre poesia e sobre poesia nesta altura especificamente, nesta altura em que ainda nos pedem para estar em isolamento social, apesar de já vermos luz ao fundo do túnel, digamos assim, apesar de as medidas de confinamento estarem a começar a diluir-se, mas onde se apela ainda à responsabilidade e também à segurança, à nossa e por isso também à segurança dos outros. Daí a pergunta: a poesia pode ser uma forma de resistência para este tempo? Este foi o desafio que eu quis lançar aos convidados desta tarde. Raquel Marinho, jornalista e responsável por um projeto que eu gosto de há alguns anos para cá e que habitualmente sigo. É um projeto que eu conheci na rede social Facebook, chama-se O Poema Ensina a Cair Ainda. Já lá vamos perceber a autoria deste título. Para esta conversa está também connosco Rui Teixeira, professor, investigador e também presidente do Conselho Científico da Cátedra Poesia e Transcendência Sofia de Melbreiner Andressen. Muito obrigada a ambos por estarem connosco. O meu primeiro desafio, Raquel, era para si. De facto, a poesia pode ser esta forma de resistência? Bem, a poesia tem sido, ao longo dos tempos, uma forma de resistência de maneiras muito diferentes e com abordagens muito diferentes, não é? Também de resistência política, também de resistência contra os regimes instalados. Mas eu creio que a sua pergunta hoje, neste contexto em que estamos agora, se prende mais com esta ideia de resistência à situação adversa que estamos todos a viver e eventualmente até interior, não é? Uma resistência interior. E eu, se o José Rui Teixeira e a Lígia não me levarem a mal, respondo não com palavras minhas, mas com palavras de um pianista e poeta português contemporâneo, que é o João Paulo Esteves da Silva, que está a partilhar no Facebook com alguma regularidade a poesia dele e está a fazer poesia que tem a ver precisamente com o momento que estamos a viver. E eu tenho aqui um poema dele que me parece muito, muito interessante, porque é muito contemporâneo, não é? Não podia ser mais certeiro. E se a Lígia me permitir, ele não é muito longo, posso lê-lo. Com certeza, é isso que queremos. Porque é absolutamente uma forma de resistência, neste caso de um poeta contemporâneo, que é também um grande pianista e que escreve. Então o poema chama-se Overdub e foi publicado em março. Ele já estávamos em casa. A Rua dos Fanqueiros, agora deserta, está na estrada de Benfica há 46 anos, menos um mês, porque março ainda dura e esse outro dia antigo é o 25 de abril de 1974. Ninguém, lojas fechadas, carris sem elétricos, raríssimos os carros, como hoje. Passámos a tarde a jogar futebol, mesmo no meio da estrada, e lembro que um automóvel veio, ao ralenti, aproximar-se de uma das balizas sem ninguém reparar. E quando o vi, por fim, o condutor sorriu, travou e fez sinal para que eu acabasse de marcar o penalti. Eu rematei, e falhei, melhor dizendo. Ficámos a discutir se sim, se não, teria acertado no poste imaginário enquanto o carro seguia ao ralenti. Debaixo da morrinha, o nosso bairro era um deserto de grandes alegrias, a vida ia mudar para melhor, dizia-se, e agora isto é um poço de ignorância. Aboliram-se os abraços e os beijos, num acordo perfilado, quase unânime, de gente demasiado obediente para jogar futebol no meio da rua. No entanto, o dia tem a mesma cara do outro, aquele que abria o futuro e, sem automóveis, o ar está mais puro. A peste faz-me respirar melhor. Avanço sozinho pela rua abaixo, porque é mais um dia de olhar para o rio. O espaço aberto, as águas sempre turvas, dão-me uma enorme esperança, sem fundo. É bonito também ver a poesia nos sítios concretos, em locais concretos, não é? Que nós conhecemos, não é? Isso é algo, eu também gosto muito dessa identificação. Aliás, creio que todos os pessoas que leem poesia se identificam só de uma maneira mais direta ou indireta, quando gostam e quando se identificam, mas é bom reconhecer estes lugares. Claro, claro. Eu peço desculpa por esta ousadia de ler logo um poema, mas quando a Lígia
me desafiou, eu pensei, bom, melhor do que as minhas palavras são as de quem escreve e de quem está a Claro, escrever agora, claro não é? que sim, claro que sim. E o Rui Teixeira também, com toda a certeza, nos trará a poesia que nós vamos querer ouvir seguramente. Rui Teixeira, a mesma pergunta que lancei à Raquel. Pode a poesia ser uma forma de resistência? Lígia, eu defendo há muito tempo que de facto a poesia, e que a poesia não é única e exclusivamente a poesia enquanto expressão ou género literário circunscrito, enquanto domínio do poético. E, portanto, a literatura, a arte e concretamente a poesia são de facto uma forma de resistência do humano. Tem esta expressão que falava a Raquel muitas vezes, que é uma forma, um modo, uma maneira de resistir também a muitas formas de repressão e de opressão exterior, mas tem esta dimensão de resistência do humano no silêncio, não é? No desafio que é colocado a cada um de nós e a todas as circunstâncias sociológicas, neste caso concreto do que vivemos e do que vivemos à escala um bocadinho global, mas que simultaneamente é muito vivido no silêncio de cada casa, de cada contexto particular. E de facto acredito que sim, portanto, ou seja, acredito que para muita gente e em sentido mais abstrato, de facto a poesia é uma forma de resistência, é uma maneira de regressarmos um bocadinho àquilo que somos e às vezes esquecemos que somos. Porque a poesia tem de ser interventiva, é isso? Toda a poesia de alguma maneira intervém. Não tem que ser uma intervenção. Falávamos disto num programa sobre a Sofia há uns meses atrás. E eu não sou particular adepto da poesia de intervenção enquanto único elemento, ou seja, eu explico-me, a poesia de intervenção, aquela que intervém na vida e intervém em todas as formas de repressão e de opressão, não é necessariamente aquela que atua politicamente ou socialmente. Eu acredito muito, inclusive, é que a poesia de intervenção, como nós habitualmente a conotamos, numa esfera mais política, tende a ser situada cronologicamente, ou seja, temporalmente tem um prazo, é muito mais passível de perder alguma longevidade, alguma intemporalidade. Toda a poesia por natureza, como toda a arte por natureza, é interventiva, intervém, é de intervenção, em múltiplas dimensões daquilo que é a realidade humana. E nesse sentido, Raquel, podemos dizer que a poesia intervém primeiro por dentro de quem a escuta? Absolutamente, absolutamente, eu creio que sim. Ainda hoje falei com um poeta colombiano, Juan Manuel Roca, um grande poeta colombiano. Estas tecnologias permitem-nos fazer essas coisas, que é entrevistar assim poetas do outro lado do mundo, com imagem, e ele me falava disso também, desse encontro conosco, que necessariamente acontece mais em momentos como este, em que não podemos sair de casa, e até me dizia que acredita que isto vai provocar alguma alteração nas pessoas, porque, digamos, é algum tempo, não é uma semana, não é? Ele próprio dizia que está confinado não aos 4 pontos cardeais, mas aos 4 muros da casa dele, e que o silêncio é tal de ouvir vozes humanas na estrada quando passa um filho a dizer alguma coisa à mamãe, que parece uma coisa poética, não é? Estamos tão habituados ao silêncio, ou ele está tão habituado ao silêncio, e falava dessa ideia de encontro com ele. E do facto de daí nascer também a necessidade de escrever e de criar. Eu acho que sim, acho que este encontro é primeiro dos poetas, com aquilo que eles são e que eles fazem, e depois de nós, leitores. E não acredito que deva ser ou possa ser apenas pacificador. Não acho que aquela identificação de que falávamos há pouco é boa, mas citando a Anna Atterley num poema que eu gosto bastante, não gosto da poesia da Anna Atterley, ela dizia: quando o poema é bom, não te aperta a mão, aperta-te a garganta. E, portanto, há esta ideia, é mesmo, portanto, esse encontro connosco é mesmo para nos abanar, digamos assim, é uma palavra pobre, mas
para nos fazer pensar e sentir e para provocar alguma mudança, creio eu. Pelo menos é isso que eu encontro na poesia e que eu gosto na poesia. Salvo erro, não estou a errar se disser, há uns tempos ouvi o ator Pedro Lamares a dizer que se a arte não servir para mexer connosco, nada serve, não serve para nada, não é? Uhum. E eu acho que é um bocadinho essa a ideia. E como dizia também a Matilde Campilho, nós jornalistas temos muita mania de fazer algumas perguntas que são recorrentes que fazemos aos poetas, não é? E a Matilde Campilho, no Brasil, no Festival de Paraty, perguntaram-lhe se a poesia salva, não é? Pode salvar o mundo, ou pode salvar... E ela respondeu que não sabe se salva o mundo, mas que salva o minuto. E salvar um minuto já é muito bom, não é? Já é muito bom, sem dúvida nenhuma. O Rui Teixeira falava há pouco da Sofia e há dias atrás celebrámos mesmo que, de uma forma mais silenciosa, não a desfilar pela Avenida 25 de Abril, como muitos nós gostaríamos, celebrámos o 25 de Abril. E faz-me lembrar aquele poema dela, da madrugada tão esperada, e faz-me pensar que esse poema também, de alguma forma, tem ressonâncias para estes dias de confinamento que vivemos. Esta madrugada que todos nós esperamos, esta vontade de todos nós sairmos para fora, esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial, inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. Isto lembra-me muito este tempo também que nós vivemos agora, com a esperança e com a liberdade e com o sonho de dias novos. Rui Teixeira, acha que podemos adequar este poema da Sofia e do 25 de Abril também a este tempo que vivemos agora? Podendo, sim, de certo modo sim, porque aliás, esta também é uma coisa muito, muito bonita da poesia. A Raquel falava do modo como muitas vezes nos situamos do ponto de vista identitário, não é? Do ponto de vista muito pessoal, em relação a um poema, ou porque reconhecemos a voz, porque é nosso amigo poeta, ou porque retrata uma paisagem, uma realidade que nos tocou e que nos diz respeito, não é? E neste momento eu estou convencido que há toda uma atmosfera, digamos, de potencial sensibilização que nos permite esta presentificação de uma série de obras. A da Sofia é uma delas. Ou seja, este tempo e aquilo que ele representa também da oportunidade, que nós vemos naturalmente com toda a sua dramaticidade, não é? Esta oportunidade, há um certo rasto de recomeço nas coisas, que nós não sabemos se será muito bem aproveitado ou não. Quase aquela ideia de quando eu retomar a minha vida, depois de tê-la sociologicamente suspensa durante um determinado período, que é neste momento 1 mês e meio, parece uma eternidade para muitos de nós, certamente, não é? Mas na realidade, como é que nós encaramos isto como uma oportunidade de recomeçar determinadas dimensões da nossa vida que eventualmente estavam insones, não é? E este poema da Sofia, por exemplo, é este apelo a um recomeço, a uma manhã nova, e transporta naturalmente uma esperança que eu não sei se tem algo de adocicado e que certamente o doce passará breve, porque fundamentalmente retomaremos um bocadinho todos os circuitos, nem sempre tão luminosos da nossa existência, mas na realidade sim, é pelo menos um grande apelo, é um apelo a renascer, digamos, e nesse sentido pode ter sido, aconteceu comigo, acontece com muita gente, que este tempo de esta profunda, este retiro, digamos, a que todos fomos obrigados, tenha servido de certo modo de uma caixa de ressonância para muitos versos que nós estávamos cansados de ouvir, mas que já não escutávamos. A Raquel Marinho, como referimos no início desta nossa conversa, ela gera e é dinamizadora desta página que é possível acompanhar nas redes sociais, concretamente no Instagram e no Facebook, e nos últimos tempos, desde que estamos confinados, tem havido uma participação muito assídua de leitura de poemas sob um subtítulo, digamos assim, não podemos sair de casa, mas podemos partilhar poesia. E tem sido várias as pessoas que a Raquel tem desafiado também para elegerem poetas, poemas da sua eleição e partilhado.
tem sido uma iniciativa bonita, deixa-me dizer, Raquel, o que é que lhe parece? Como é que tem sido esta aceitação de partilhar poesia e, ao fim e ao cabo, com que objetivo é que se partilha esta poesia quando não podemos sair de casa? Obrigada por considerar esta ideia bonita. Bom, eu devo confessar que esta ideia de pedir a alguns poetas e a pessoas que gostam de poesia e amigos para escolherem um poema e dizerem, teve início com a aproximação do Dia Mundial da Poesia, que foi a 21 de março. Já estávamos confinados? Já estávamos confinados. E eu pensei, bom, a página do Instagram, como a Lígia disse, não sei se quer que eu enquadre como é que este nome nasce, porque este nome não é meu. Pois, eu ia pedir depois mais à frente para enquadrarmos estes projetos, tanto a cátedra como o poema Ensina a Cair. Já lá iremos. Então já lá iremos. Bom, mas tanto a página do Instagram, tanto a página do Facebook, como a página do Instagram têm muitos seguidores, a do Instagram então é subejamente partilhada e visitada, e eu pensei, bom, ia haver uma série de coisas no país, uma série de eventos dedicados ao Dia Mundial da Poesia. Eu ia estar em alguns deles, até por força do meu trabalho principal, que se prende com a Casa da América Latina. Nós íamos receber poetas latino-americanos no CCB, íamos associar-nos à celebração do CCB, coisa que todos os anos a Casa da América Latina faz. Bom, foi tudo cancelado, não é? E eu pensei, além de pedir a poetas latino-americanos para fazerem leituras, mas isso para a Casa da América Latina, pensei, para as minhas páginas, não vamos deixar passar o Dia Mundial da Poesia assim, só a partilhar poemas, que é uma coisa que eu costumo fazer todos os anos no Dia Mundial da Poesia. E então, foi assim, foi uma manhã, pensei nisso de noite, nós à noite temos boas ideias, e acordei, e comecei a mandar mensagens a muitos poetas, a portugueses e a alguns amigos, e as pessoas começaram a enviar os vídeos, foi de tal maneira que eu até tive dificuldade em pô-los todos. Não, faltava uma semana para o Dia Mundial da Poesia e as pessoas começaram a enviar logo tantos que eu pensei, é melhor começar a partilhar já, porque senão no Dia Mundial da Poesia não vai dar. E o que eu acho é que, espontaneamente, e isso sim é bonito também, os seguidores de ambas as páginas começaram eles mesmos a gravar poemas de que gostam, de autores de que gostam, e a enviar também para partilha. Qual é o feedback que eu tenho? Lígia, eu não fiz isto, para a sua pergunta, com que objetivo? Bem, o objetivo é o objetivo também da página de Instagram e do Facebook. É o objetivo da partilha da beleza, não é? Se pudermos dizer assim. É de dar às pessoas a poesia, e neste caso a poesia de que eu gosto, e que é bonita, sendo que a palavra bonita aqui é muito ampla. É muito ampla. Agora, que eu recebo um feedback, que as pessoas gostam bastante de receber nas páginas poemas, sobretudo no Instagram, o feedback é muito maior no Instagram, receber fotografias de poemas, porque o que eu faço é fotografar os livros que tenho em casa e os poemas de que gosto, e que as pessoas dizem que lhes salva, não um minuto, mas o dia, que utilizam para mandar a amigos, familiares, namorados, maridos, bom, que passaram a ler mais poesia por causa da página. E isso deixa-me contente, obviamente, não é? Porque se eu sou muito tocada pela poesia, é interessante perceber que a poesia também toca outras pessoas e que eu posso ser um veículo para isso, não é? O meu objetivo não é tocar as pessoas, é dar-lhes uma coisa que eu considero muito bonita. O facto disso lhes tocar é um ganho, não é? É um ganho, mas eu não tenho como objetivo na vida tocar as pessoas, não é esse, tocar emocionalmente. Agora, se puder partilhar literatura e poesia, que eu acho que é assim a forma suprema da literatura, claro que sim, fico satisfeita. E a beleza é também uma forma de resistência, ao fim e ao cabo, não é? Encontrarmos momentos de beleza, lugares de beleza, pessoas que nos dão beleza de imensas formas, de uma forma mais sensível, de uma forma mais tocante, ou que nos inquiete, que também a partir daí pode instigar à beleza, acaba sempre por ser uma forma de resistência. Rui Teixeira, falávamos há pouco desta ressonância nova que os poemas escritos há anos atrás ganham. Poemas escritos há anos atrás são também uma forma de, nestes dias, encontrarmos beleza. Essa beleza que nós procuramos também para estes dias, para resistirmos, são formas de
encontrarmos novos caminhos, novas perguntas também, novas inquietações, mas novos caminhos de vida. Sem dúvida. E posso partilhar um bocadinho a experiência que tem sido a minha, na medida em que estes últimos tempos, estas semanas, permitiram-me de facto, na ótica claramente de uma caixa de ressonância, permitiram-me regressar a determinado tipo de poetas, alguns deles muito presentes até na minha vida, no meu trabalho académico, mas voltar a eles de facto desse modo diferente, portanto de um modo mais profundamente silenciado. E eventualmente o que está por trás é esta beleza que não é uma beleza. Voltamos àquela questão da Anna Atterley há pouco, não é? Não é uma beleza simplesmente que nos amansa ou que nos embrandece. É muitas vezes uma beleza que nos provoca, que nos inquieta, que nos transforma, que nos gera um tumulto interior, inclusive. Portanto, daí dizer há pouco que este lugar da esperança que a poesia constitui é também, ou seja, no seu desdobramento, lugares de desesperança e de desespero. E o regresso da esperança e o desencontro da esperança, e portanto é no fundo porque basicamente a poesia carrega, transporta tudo aquilo que é humano, não é? Nada do que é humano é alheio também ao acontecimento poético, e isso naturalmente também é um fator de resistência do humano. Isto porque a beleza tem esta capacidade de se desdobrar, e desdobra-se muitas vezes de facto naquilo que nós consideramos os aspectos mais formais, digamos, da beleza, mas também nos outro lado, nas outras intimidades e nos outros espaços eventualmente menos iluminados do nosso espírito e da nossa existência. Por isso, Rui Teixeira, pergunto-lhe, é que faz sentido nós convocarmos um poeta para nos ajudar a explicar o mundo? Claramente. Eu pensava muito nesta provocação, porque nós vivemos numa realidade intensamente enferma, de um certo pragmatismo, digamos, patológico. E toda a gente dá opiniões sobre tudo, toda a gente tem opiniões sobre tudo, é tudo muito técnico. Nós ouvimos um comentador desportivo e já não parece que é uma coisa altamente científica, quer dizer, tudo é muito científico, qualquer pessoa que dá uma opinião sobre qualquer coisa é fundamentado muitas vezes em nada, mas aparentemente em considerações de uma ciência e de uma sabedoria que nós não sabemos de onde é que sai. Na realidade é tempo para ouvir os poetas, é tempo para ouvir os humanistas, é tempo para ouvir os grandes escritores, mesmo quando eles nos apelam ao desespero. E mesmo quando eles nos apelam à feiura, porque a feiura é esse lado esse lado da beleza que falta descobrir, não é? E nesse sentido parece-me que sim, era muito importante nós vivermos ou arriscarmos um modelo social em que voltassem a ser, em que os poetas voltassem a ter uma voz, não é? Em que esta gente que nos tem morrido, e eu lamento sempre muito isto, eu tenho desde a minha infância uma certa fixação, uma paixão profunda tanto por a voz destes homens, que são os poetas e que são os escritores, porque a poesia e a literatura é uma paixão que chegou cedo, mas também pela voz dos velhos, dos idosos. Eu gosto da palavra velho, perdoem-me, porque não me parece nada depreciativa, e não há que os ter medo velhos da minha dela. infância, sim, os velhos da minha infância são uma coisa incrível, e portanto eu associo muito uma coisa à outra, e nós vivemos de facto no império e na ditadura da tecnocracia e da burocracia, e parece que nos falta muito a revalorização desta voz, daquela voz do poeta que colocada em Hölderlin transmuta-se na grande pergunta: para que poetas em tempos de indigência? Nós vivemos a indigência máxima, a pergunta do para que poetas nesta pobreza extrema que nós vivemos hoje é a pergunta fundamental, e o regresso dos poetas implica o regresso dos deuses. Aqui os deuses significa, na elegia, o pão e o vinho,
esse lado da vida, matizada por uma experiência que, ou na imanência ou na transcendência, representa fundamentalmente aquela resistência do humano a que nos referíamos no início desta conversa. Raquel, ouvimos muitos pensadores, muitos comentadores, a televisão está cheia de comentadores a dizer que este tempo de isolamento, este tempo de pandemia do Covid-19 nos vai ajudar a perceber aquilo que é realmente importante na nossa vida, aquilo que nos faz falta e aquilo que não faz. Também a poesia nos ajuda a isso? A mim sim. A mim sim. E eu tenho aqui uma característica que se prende com o facto de trabalhar no jornalismo, de ter trabalhado em televisão até há pouco tempo, até há 2 anos e muitos anos, mais de 20, e é um treino jornalístico que a Lígia também tem, nós somos treinados para distinguir o essencial do acessório, não é? Já temos a cabeça para isso quando chegamos a um sítio. Mas o que a poesia nos dá é outra forma de distinguir o essencial do acessório. É o sumo, não é? Portanto, é a notícia, se quisermos usar essa metáfora, não é? E a notícia, neste caso, é o essencial, é o que é primordial. É o encontro connosco, se quisermos, são os grandes temas. O José Rui Teixeira saberá disto muito melhor do que eu, porque eu não sou académica, eu sou só amante e leitora, mas são os grandes temas, é o amor, é a morte, é a vida, não é? É o encontro e é o outro também. Eu creio que a poesia a mim me dá muito isso, me dá muito o encontro com o outro. Eu gosto muito do outro, é também uma característica que eu mantive enquanto jornalista, como aquele filme francês, o Le Goût des Autres, não é? Gostarmos do outro, de o ouvir, de o conhecer. E a poesia dá-nos isso numa dimensão muito ampla, porque nós conhecemos o outro de muitos países, muitas épocas e, sobretudo, de muitas circunstâncias, com os grandes temas sob pano de fundo. Portanto, se quisermos depois fechar esta ideia, é através do outro que também nos conhecemos a nós, para voltar ao início da nossa conversa com a dita identificação. Uhum. Rui Teixeira dizia há pouco que tem descoberto poetas, ou tem redescoberto, melhor dito, que tem redescoberto poetas que sempre o acompanharam. Quer-nos dizer um ao outro que poeta é que tem redescoberto neste tempo? Este tempo tem sido um tempo de algumas redescobertas, de facto, muito íntimas, Lígia. Um poeta que me tem acompanhado muito nos últimos tempos, em função até da celebração do 20º aniversário da sua morte, foi o poeta Daniel Faria. É um poeta que está muito presente no trabalho da minha cátedra, que é sobre poesia e transcendência, mas talvez a redescoberta mais feliz terá sido a releitura de uma parte dessa obra que é uma catedral verdadeira, que é a obra do Herbert Welder, e confesso que reli algumas coisas que já não li há algum tempo, do Tolentino Mendonça. Regressei à poesia de algumas vozes femininas, como é o caso da Sandra Costa e da Andrea Faria, e portanto tem sido um tempo destes pequenos regressos e destas pequenas redescobertas, digamos, que, como também dizia a Raquel, nos salvam, sei lá, talvez um minuto, um pouco mais, mas muito na ótica daquela expressão que se a memória não nos falha, é do Afonso Lopes Vieira, que dizia, provavelmente já repetindo esta expressão, que a beleza justifica o mundo, ou seja, que justifica no sentido salvífico, neste sentido, não é? Ou seja, que a beleza bastaria para que o mundo fizesse sentido, com esse propósito, de facto, têm sido regressos verdadeiramente cúmplices, digamos, e às vezes este espaço daqui da biblioteca torna-se denso, adquire uma intensidade, digamos, que torna realmente a realidade muito, muito mais suportável. Eu desafiei a Raquel e o Rui Teixeira a partilharem connosco poesia também, poesia da sua eleição. A Raquel já partilhou um poema, se tiver mais, venham eles, mas Rui Teixeira, convidava-o a ler um poema que tenha escolhido, um poema que possa ilustrar este tempo, a sua procura também, a forma como tem vivido
este tempo de isolamento? Não foi muito fácil para mim pensar num poema que representasse assim diretamente, mas de facto eu escolhi aqui um ou outro poema e curiosamente destes poetas que falei há pouco, eu vou partilhar um poema do Tolentino Mendonça. E portanto é um poema Summer Wind, que me parece muito, muito interessante e que tem uma tristeza muito própria, um desamparo muito próprio destes dias que nós vivemos. Aqui a tristeza não é uma tristeza angustiada, é uma certa nostalgia de um certo vazio que nós reconhecemos na realidade e nas coisas. Todas as noites concedia-se reparar a imprevisível deambulação da alma. Recorria ao sortilégio de umas cartas herdadas. Sentava-se no lado oposto àquele onde mais sopra o vento. Mastigava pedaços de peixe seco para assistir à multiplicação dos mundos. Figuras da ardente incerteza assomavam nas suas histórias perdidas e ainda se ouviam prantos e rumores de facas que cortavam e ainda se ouvia a crepitação seca de labaredas e preces de desespero. E ainda, depois de tudo o que se ouvia, uma canção no despertador de plástico vermelho. Por vezes, agarrava no mapa da Islândia ou de qualquer lugar perdido e, apertado a ele, dançava, com a tristeza daquelas canções que as mães dedicam aos filhos doentes. Obrigada, Rui Teixeira. Ouvir de Tolentino Mendonça é sempre bom, não é, Raquel? É sempre bom, é sempre maravilhoso. Mas eu, já que a Lígia me dá aqui uma abertura, dou sim, senhora. Vou ler um poema do Daniel Faria. Eu Muito adoro bem. o Daniel Faria. Pronto, é assim, este livro, aliás, está todo marcado e dobrado e estou sempre a partilhar. E eu este poema que vou ler não tem necessariamente a ver com o momento, mas eu acho que é um poema intemporal. É belíssimo, na minha opinião, e eu gosto muito dele. Então, não tem título. E diz assim: sabes, leitor, que estamos ambos na mesma página. E aproveito o facto de ter chegado agora para te explicar como vejo o crescer de uma magnólia. A magnólia cresce na terra que pisas. Podes pensar que te digo alguma coisa não necessária, mas podia ter-te dito, acredita, que a magnólia te cresce como um livro entre as mãos. Ou melhor, que a magnólia, e essa é a verdade, cresce sempre, apesar de nós. Esta raiz para a palavra que ela lançou no poema pode bem significar que no ramo que fica desse lado, a flor que se abrir é já um pouco de ti. E a flor que te estendo, mesmo que a recuses, nunca a poderei conhecer, nem jamais, por muito que a ame, a colherei. A magnólia estende contra a minha escrita a tua sombra, e eu toco na sombra da magnólia, como se pegasse na tua mão. Que bom. Que bom também conversarmos com Daniel Faria. Ele é mesmo maravilhoso. Eu já agora também trago um poema. Claro que sim. E antes porque queria terminar esta conversa também apresentando o vosso trabalho, concretamente aquilo que a Cátedra Poesia e Transcendência faz, mas também aquilo que a Raquel dinamiza através das redes sociais com esta página, o poema Ensina a Cair ainda, que me parece que são sempre formas também de convidarmos outros a gostarem de poesia, a procurarem a poesia e a não se cansarem de poesia. Eu trouxe um pequeno excerto de um poema do Frei José Augusto Mourão, um frei dominicano que já faleceu em 2011, e o poema chama-se Salmo. O poema é extenso, mas eu vou ler as duas últimas estrofes, que são sempre as duas estrofes que me aquecem sempre a mim pessoalmente. Diz assim: enquanto não sabemos o caminho, cantemos já o dom de caminhar. Se estamos juntos, não teremos medo. Alguém no invisível nos espera. Plantemos flores à beira do abismo. Há de haver no deserto um lugar de água. Alguém que nos chame pelo nome e nos acolha no termo da viagem. Eu acho que nós queremos sempre
alguém que nos chame pelo nome, que nos acolha e que nos diga que está tudo bem. Aquele abraço que nós sentimos, este poema Salmo do José Augusto Mourão enche-me muito também. Rui Teixeira, vamos falar do trabalho que a Cátedra Poesia e Transcendência tem feito. Que objetivos, de facto, mais ligado à Sofia de Melbrenner, mas não se encerrando na obra da poetisa, que trabalho é que a Cátedra Poesia e Transcendência Sofia de Melbrenner tem desenvolvido? Bom, vou pedir só um apontamento muito curioso, porque eu tinha colocado aqui de lado a poesia do Herberto, o livro do Tolentino, e ponderei também ler um poema do Daniel, e por incrível que pareça, e portanto não me permite mentir-me, o poema está marcado, era exatamente o mesmo que a Raquel escolheu, portanto sabes, leitor, que estamos ambos na mesma página. Bom, fundamentalmente, Raquel, estamos verdadeiramente ambos na mesma página. Estamos mesmo. E então o que é que acontece? A cátedra muito rapidamente, apesar de ter como patrono a Sofia, ela não se dedica a estudar a obra da Sofia. No fundo, a grande exceção, e aliás, por vontade de certo modo, do fundamento da cátedra. Portanto, a cátedra o patrono é a Sofia, mas estuda fundamentalmente as relações entre poesia e transcendência. E nesse aspecto, no âmbito tanto de autores ditos ortodoxos como heterodoxos, por vezes quanto mais heterodoxos melhor, e portanto tentamos abrir aqui uma ponte entre a imanência e a transcendência, de modo para perceber também a poesia como essa caixa de ressonância para aquilo que é indizível. Portanto, procuramos muito este ver o invisível e dizer o invisível. A cátedra, o ano passado, em virtude do centenário da morte do nascimento da Sofia, dedicou-se particularmente mais, de facto, ao seu patrono, mas na realidade estuda uma série de outros poetas. O ano passado tivemos o cuidado de fazer uma belíssima homenagem a Frei Agostinho da Cruz, porque eram os 400 anos também da sua morte, e ao Daniel, como dizíamos há pouco, porque passaram 20 anos sobre a sua morte. Mas basicamente temos um plano de atividades que neste momento, por força das circunstâncias, está também ele suspenso e congelado, mas temos um conjunto de atividades, tanto académicas como culturais, que nos permitem, não só no Porto, no Centro Regional do Porto da Universidade Católica, como em inúmeros outros contextos culturais e académicos, europeus e sul-americanos particularmente, temos uma grande parceria com a Associação Latino-Americana de Literatura e Teologia, o que nos tem colocado em diálogo com gente, sobretudo do Chile, da Argentina e do Brasil, mas também em várias academias europeias, em Paris, em Roma, nas Ilhas Baleares, com a cátedra de Mário Cesarini, com as cátedras também portuguesas como a José Saramago em Barcelona e também em Roma. E, portanto, temos feito um trabalho que tenta ser simultaneamente um trabalho de aprofundamento académico e de reflexão profunda sobre as temáticas que são os objetos do nosso estudo, mas também de diálogos e desta capacidade de sentar à mesma mesa permanentemente académicos, escritores, artistas de vários quadrantes, vozes muito diversas e muito capazes de estabelecer pontes e de fazer, no âmbito desta reflexão em concreto, realmente fazer aqui aquilo que falávamos há pouco, ou seja, multiplicar, desdobrar as caixas de ressonância. Raquel, o poema ensina a cair ainda. Que poema é este? Que poemas são estes? Então, o poema ensina a cair ainda, para sermos rigorosos, é apenas o nome da página de Facebook. O projeto começa com o nome O Poema Ensina a Cair. E começa no Expresso, em 2014, com um convite do Expresso. Eu trabalhava na SIC, mas já estava ligada à poesia e à divulgação da poesia desde 2010, portanto há 10 anos, com a organização de tertúlias. Fui fazendo, ou convidava poetas para fazerem, chamava-se Poesia em Vinil, foi em 2010, poetas para fazermos conversas ao vivo, e fizemos uma parceria com a Radar, com a rádio, depois também vinham bandas, depois também fiz uma coisa na Avenida de Poemas,
chamava-se Avenida de Poemas no Tivoli, em que convidava pessoas para falarem comigo e com o José Mário Silva, que fez isso comigo, o crítico do Expresso, sobre os poemas da vida delas, e depois o Expresso desafiou-me então para fazer uma coisa de poesia para o digital. Estava a começar o digital, foi em 2014. E então eu lembrei-me do nome O Poema Ensina a Cair, que é um verso belíssimo da Luísa Neto Jorge, e é o título de um poema da Luísa Neto Jorge. E fiz então, durante mais de um ano, um programa no Expresso em que entrevistei um poeta contemporâneo por semana, e o projeto chamava-se O Poema Ensina a Cair. Filo com a Joana Beleza, que é jornalista do Expresso Digital. Além das entrevistas longas que eu fazia aos poetas, depois havia registros de vídeo. Os poetas diziam um poema de sua autoria e eu dizia um poema que eles escolhiam de um poeta de que gostassem, que era uma maneira também de diversificarmos. Dito isto, o Poema Ensina a Cair do Expresso durou de 2014 até 2015, final, creio eu, interrompeu, mas e ele tinha página de Facebook, e eu continuava a pôr poemas lá, só a fotografar poemas e pôr. E os seguidores continuavam a aumentar, e eu pensei, olha, se calhar é melhor abrir também uma página de Instagram, o que aconteceu em 2018 só, portanto está a ver, 3 anos depois de terminar no Expresso. E o fenómeno do Instagram é que é verdadeiramente extraordinário, porque a página tem mais de 120 mil seguidores, portanto é uma coisa, o Instagram é um fenómeno mesmo rápido, e tem muitos brasileiros, é muito engraçado, eles gostam muito da poesia portuguesa e perguntam muitas coisas, como é que podem comprar os livros. Bom, a Sofia, Jorge Luís Teixeira é um enorme sucesso, a Sofia está publicada lá, o que acontece é que alguma poesia contemporânea, sobretudo de editoras mais pequenas, não está, e pronto. E depois, em 2019, retomei o Poema Ensina a Cair no Expresso, fiz mais algumas entrevistas, uma por mês ou uma de 15 em 15 dias, a alguns poetas também contemporâneos, e neste momento, além, portanto, da página de Facebook, do Instagram, o Poema Ensina a Cair, tenho um podcast que também se chama O Poema Ensina a Cair, que foi um convite do Daniel Oliveira. O Daniel Oliveira tem um podcast de entrevistas políticas e quis acrescentar cultura, e convidou-me, e eu pensei, bom, eu já entrevistei tantos poetas contemporâneos, já fiz tantas coisas com eles, não é? Que agora vou fazer um modelo diferente. E então eu gosto muito da ideia do podcast, porque eu convido pessoas que são leitoras de poesia, gostam de poesia, mas que não escrevem, são, digamos, figuras públicas, mas de todos os quadrantes, não é? De todas as áreas, para me falarem dos 10 poemas da vida deles. E dá conversas muito interessantes. Já fiz, por exemplo, para ter uma ideia, com a Capicua, rapper, e com o Alexandre Quintanilha, deputado do PS, que é de resto um grande leitor de poesia. E, portanto, são conversas muito interessantes e estou muito contente porque estou a fazer isso. As páginas mantenho-as, a do Instagram e a do Facebook, e fico muito satisfeita porque recebo muito feedback e de que, de facto, é um encontro. Não meu com as pessoas, mas das pessoas com a poesia. E eu acho que isso é sempre bom, não é? Claro que sim. Raquel Marinho, Rui Teixeira, agradeço muito a vossa disponibilidade para estarmos à conversa nesta conversa na Eclésia, em torno da poesia, e convidando todos aqueles que nos possam estar a seguir a procurar poesia, a não desistir da poesia, aquela mais anónima, aquela de autores consagrados, mas a procurar na poesia essa ressonância para a nossa vida e para a vida, não só a nossa, mas a vida dos outros. Eu queria terminar apenas com este pequeno apontamento que li na página que a Raquel Marinho gera. Quando a página foi interrompida, a página não foi apagada, e diziam porque os poemas não passam. As conversas terminam, têm de terminar como esta, mas os poemas continuam aí e continuam à espera de ser lidos, folheados, passados, repetidos e à espera de novas ressonâncias. Muito obrigada por terem estado connosco. Obrigada a nós. Obrigada. Obrigada. Até breve. Até breve.